Vamos lá. Então, vamos só fechar os olhos. Vou ficar com os olhos abertos, porque, né, da outra vez travou aqui minha câmera. Só, então, prestar atenção um pouco da respiração, trazer essa percepção, né, do lugar onde você está, desse momento, onde a gente se une para entrar em contato com esses ensinamentos, esse compartilhamento da Christine no livro, como se a gente pudesse conversar com ela, que a gente possa ter insights, que a gente possa enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, mais aberta, tanto nós mesmas quanto a nossa relação com o mundo e o mundo em si. Então, tenta trazer esse momento de quietude. Sente a expansão do ar dentro de você. O ar entrando pelo seu nariz, seu pulmão se expandindo, e depois esse ar saindo com presença, presenciando o que está acontecendo nesse momento. Você pode também prestar atenção com muita leveza, sem nenhum objetivo maior, nos sons do ambiente. Pode ser que você consiga até escutar os carros passando na rua, pessoas falando, os cachorros latindo lá fora, talvez uma televisão ligada. E só traz um pouco dessa pacificação, de não ter absolutamente nada para fazer. Você só precisa estar aqui, aberta. E só isso já é uma alegria. Então, a gente vai voltando a atenção agora para a nossa motivação de estar aqui hoje juntas, agradecendo também as pessoas que estão participando pelas gravações também, que sintam que vocês estão juntas aqui, mesmo que não seja ao vivo, mas a gente está junto no mesmo lugar, sem tempo e sem espaço. E aí você pode ir se movimentando aos poucos, mexendo as mãos, e abrindo os olhos, respirando. Pode ver se tem alguma parte do corpo que peça algum movimento, um espreguiçar, ver o que você precisa agora.
Tudo bem? Bom, paramos na página 40. Alguém quer falar alguma coisa para a gente começar? A Márcia chegou aí. Começar, tá? A Vanessa aqui. Vamos lá. O quanto pode ficar ruim? Meus sentimentos de insegurança resultaram em decisões ruins, me fazendo infeliz. Ainda assim, o sentimento não era tão extremo. Infelizmente, os danos causados pelo autojulgamento podem ficar muito, muito piores. A inadequação e a inferioridade são associadas a atos de autoflagelo, como como o uso abusivo de álcool, a direção perigosa proposital ou ao ato de cortar os pulsos, tentativas reais de exteriorizar e liberar a dor emocional. Em casos extremos, quando a autocrítica passa anos sem ser controlada, um autoflagelo implacável pode se tornar um estilo de vida e pode-se optar por fugir da dor, escapando da própria vida. Uma série de estudos em larga escala descobriu que autocríticos extremistas são muito mais propensos a tentar o suicídio do que os outros. Sentimentos de vergonha e insignificância podem levar a uma desvalorização de si mesmo, a ponto de dominar o nosso instinto mais básico e fundamental, a vontade de permanecer vivo. Os padrões de pensamento que ligam a autocrítica ao suicídio são evidentes nessa postagem de um blog tirado de uma página da internet sobre depressão. Estive deprimido por toda a minha vida. Sempre senti que havia algo de errado comigo. Sou estúpido, feio e grosseiro. Quero ter mais amigos, mas não sei como. Conseguia ter um ou dois amigos às vezes, mas a amizade nunca durava. Alguns me traíram e me magoaram e nunca consegui descobrir o que fiz para me odiarem tanto. Não costumo falar em público porque posso dizer algo idiota e sofrer deboche e humilhação. Mesmo quando alguém é bom e quer estar comigo, eu acabo afastando essa pessoa. Sou tão sozinho que às vezes parece melhor estar morto. Penso em morrer porque sou simplesmente inútil e ninguém me ama. Eu não me amo. Morrer deve ser melhor do que estar morto por dentro. Essa linha trágica de pensamento é muito mais comum do que se pode imaginar. No mundo, estima-se que Desculpa, gente. No mundo, estima-se que entre 10 e 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. Infelizmente, esse ato chocante de violência é muitas vezes apenas uma manifestação exterior da violência interna mais familiar para nós, a dura autocrítica. Ela vem, peraí, a gente está meio que no final, se eu não me engano, né, desse capítulo. Então, já falou bastante coisa, né? Está falando de perfeição, dessa autocrítica, né? De como que ela acaba surgindo na nossa vida. Então, fala do papel dos pais, do papel da cultura, do nosso controle.
E aí, no meio do negócio, ela tem também um exercício aqui. Então, quem não assistiu, né, os outros encontros, ou quem vai assistir o, a gravação, dá uma voltadinha para entender melhor, né? Mas a gente é fácil assim, né? Esse livro é um pouco mais fácil de ler. Então, vamos lá. A saída. Embora seja importante vermos com clareza os nossos padrões psicológicos, é igualmente importante não nos julgarmos com base nisso. Se você é um autocrítico habitual, lembre-se de que o seu comportamento, na verdade, representa uma forma distorcida de autocuidado, uma tentativa de se manter seguro e no caminho certo. Não se critique por ser autocrítico, na vã esperança de que isso vá, de alguma forma, fazer você parar de se criticar. Assim como o ódio não pode vencer o ódio e apenas o torna mais forte, o autojulgamento não consegue frear o autojulgamento. Portanto, a melhor maneira de combater a autocrítica é compreendê-la, ter compaixão por ela e depois substituí-la por uma resposta mais amável. Ao nos deixarmos comover pelo sofrimento que experimentamos nas mãos de nossa própria autocrítica, fortalecemos nosso desejo de nos curarmos. Por fim, depois de batermos a cabeça contra a parede por muito tempo, damos um basta e exigimos o fim da nossa dor autoimposta. Felizmente, podemos fornecer a nós mesmos a segurança e o estímulo que desejamos. Conseguimos reconhecer que a fraqueza e a imperfeição são parte da experiência humana compartilhada. Conseguimos sentir na viagem da vida mais conexão com os nossos companheiros, que são tão imperfeitos e vulneráveis como nós. Ao mesmo tempo, liberamos-nos dessa necessidade de nos sentirmos melhores do que os outros, e ainda assim, esse capítulo falando sobre isso é maravilhoso, né? Que naturalmente a gente tem, em algum ponto, a gente se sente acima da média, né? É muito bom, é tudo muito controverso aqui dentro, né? Vamos lá, desculpa, parei no meio do negócio, peraí. Conseguimos sentir na viagem da vida mais conexão com os nossos companheiros que são tão imperfeitos e vulneráveis como nós. Ao mesmo tempo, liberamos-nos dessa necessidade de nos sentirmos melhores do que os outros e assim conseguimos ver através das distorções do egocentrismo que inflam nossos próprios egos à custas dos outros. De qualquer forma, quem quer ficar preso a uma caixa com rótulo de bom? Não é mais interessante transitar por toda a gama da experiência humana? Ao invés de tentarmos controlar nossas vidas e a nós mesmos para obter um ideal perfeccionista, por que não abraçar a vida como ela é, tanto a luz quanto a sombra? Que aventuras podem acontecer se nos libertamos dessa maneira? A felicidade é encontrada quando seguimos com o fluxo da vida, não quando nos fechamos contra ela. E a autocompaixão pode nos ajudar a navegar por essas corredeiras turbulentas com o coração aberto e sábio. Aí ela faz agora um segundo exercício do capítulo, e aí a gente vai entrar na parte 2. Então, vou ler aqui o exercício. Aí, o ideal é a gente, depois, durante a semana, fazer o exercício escrevendo, né? Mas, eu acho que só de ler já pode dar algum insight, né? O crítico, o criticado e o observador compassivo. Esse exercício tem como modelo o diálogo de duas cadeiras, estudado pela terapeuta Leslie Greenberg, da linha Gestalt. Nesse exercício, os pacientes sentam-se em cadeiras diferentes para ajudá-los a entrar em contato com diferentes partes de si mesmos, muitas vezes conflitantes, experimentando como cada aspecto é sentido naquele momento.
Para começar, organize 3 cadeiras vazias. Ai, gente, vocês lembram? Acho que quase todas estão aqui na jornada, né? Jornada da Heroína. Tem aquele exercício, não é um exercício, na verdade é uma fala entre uma pessoa, a mulher, né, que tem a mãe ali, né, a dona de casa, exigindo coisas dela, essa parte dentro dela, e a profissional, que é a escritora, exigindo outras coisas. E aí eu não sei se quem estava ali lembra, ele deve lembrar que naquele momento eu falei, precisa de uma terceira aí, olhando para isso, sabendo que ela não é nenhuma das duas, né? E é isso daqui que ela está falando. Para começar, organize 3 cadeiras vazias em um arranjo triangular. Em seguida, pense num problema que muitas vezes o incomoda e que muitas vezes provoca uma autocrítica severa. Designe uma cadeira para ser a voz da sua autocrítica interna, outra como a parte de você que se sente julgado e criticado, e a terceira para representar a voz de um observador sábio e compassivo. Assuma todos os papéis, as 3 partes do seu eu, você, você e você. Pode parecer um pouco bobo no começo, mas você vai se surpreender com o que surge quando realmente começa a deixar seus sentimentos fluírem. 1. Pense no seu problema. Em seguida, sente-se na cadeira do autocrítico. Ao tomar esse lugar, fale o que sua parte autocrítica está pensando e sentindo. Então, tem um problema, pensa no problema. Aí é a parte autocrítica que vai falar. Por exemplo, eu odeio o fato de você ser uma pessoa fraca e não ser autoconfiante o suficiente. Observe as palavras e o tom de voz que a sua parte autocrítica usa. E também como ela está se sentindo. Preocupada, irritada, moralmente superior, exasperada. Preste atenção na sua postura corporal. Forte, rígida, ereta. 2. Em seguida, sente-se na cadeira do aspecto criticado de si mesmo. Tente entrar em contato com a forma como você se sente sendo criticado dessa maneira. Fale sobre como você se sente respondendo diretamente para o seu interior crítico. Por exemplo, eu estou tão magoado com você, ou eu não tenho apoio algum. Basta falar o que vem à sua mente. Novamente, observe o tom de sua voz. É triste, desanimado, infantil, assustado, indefeso? Qual é a sua postura corporal? Você está caído, curvado? Está franzindo a testa? 3. Realize um diálogo entre essas 2 partes de si mesmo por um tempo, alternando as cadeiras do crítico e do criticado. Tente realmente experimentar cada aspecto de si mesmo para que cada um saiba como o outro se sente. Permita que cada um expresse totalmente o seu ponto de vista e seja ouvido. 4. Agora, ocupe a cadeira do observador compassivo. Invoque a sua mais profunda sabedoria, as profundezas de sua preocupação afetiva e dirija-se tanto ao crítico quanto ao criticado. O que diz o seu eu compassivo para o seu eu crítico? Desculpa, de novo. O que diz o seu eu compassivo para o seu eu crítico? Qual a introspecção que isso causa? Por exemplo, você parece muito com a sua mãe. Ou, vejo que você está realmente com medo e está tentando me ajudar a não estragar tudo. O que diz o seu eu compassivo a seu eu criticado? Por exemplo, deve ser incrivelmente difícil ouvir esse julgamento tão duro todos os dias. Vejo que você está sofrendo de verdade. Ou, tudo o que você quer é ser aceito tal como é.
Tente relaxar, deixando que seu coração amoleça e se abra. Que palavras de compaixão surgem naturalmente? Como é o tom, como é o seu tom de voz? Suave, gentil, caloroso? Qual é a sua postura corporal? Equilibrada, relaxada, centrada? E aí, por último, quando o diálogo terminar, pare sempre que sentir vontade, reflita sobre o que aconteceu. Você tem novas ideias a respeito de onde vêm os seus padrões, novas formas de pensar sobre a situação que sejam mais produtivas? Enquanto contempla o que aprendeu, estabeleça a intenção de se relacionar consigo mesmo de maneira mais gentil e mais saudável no futuro. É possível decretar uma trégua na sua guerra interior. A paz é possível. Seus velhos hábitos de autocrítica não precisam governar para sempre. O que você precisa fazer é ouvir a voz que já está lá, mesmo que um pouco escondida, o seu eu sábio e compassivo. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse exercício? Eu acho que mesmo que a gente não... Isso é importante, né? A coisa da... Tem até uma... Como é que chama? Uma técnica de terapia que é... Esqueci o nome agora, mas é quase que encenar mesmo a questão ali. E aí você tem pessoas que vão, cada um representar um papel, é diferente da constelação, né? Porque aí, nesse caso, tem um problema, todo mundo sabe, e aí cada um vai representar um papel. E aí as coisas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando de uma forma mais intuitiva, né? Tem um nome também. Nossa, tá ruim hoje. Improvisada. E é bem, bem legal. Então, aqui é mais ou menos isso, né? Só que é você com você mesma. Então, se conseguir fazer as cadeiras, colocar as cadeiras, é melhor ainda. Porque aí você consegue perceber realmente a sua postura. Agora, se não conseguir, eu acho que fica a dica de ter a intenção de fazer isso quando você perceber esse sentimento, né? Esses pensamentos de autocrítica de novo. Então, tem alguma coisa que está me levando, né? Mexendo com a minha emoção. E tem a ver com a autocrítica. Então, para e começa a pensar, começa a perceber, que é o que ela fala durante o capítulo. Quando você está sendo autocrítico com você, tem uma parte que é o criticado também, presente. Quando você está se sentindo totalmente criticado, existe uma outra parte que está presente também, que é o crítico. Então, perceber como cada um está reagindo nessa fala pode fazer você se distanciar um pouco e olhar para o que está acontecendo efetivamente. Então, olhar para o corpo, né? Para a parte física, como está a sua respiração. Isso é um grande treino, uma grande coisa, assim, sabe? Uma grande prática, é muito legal. Vale a pena. Só falar oi para a Vanessa e para a Jane, né? A gente pode continuar, então? Começar a parte 2? Os principais componentes da autocompaixão. Eu acho que é aqui que ela conta um babado dela, minha gente. Bem interessante, assim. Que ela vai falando as coisas que aconteceu com ela, né? Ó, capítulo 3. Ser gentil consigo mesmo. Quando você começa a tocar o seu coração, ou deixa seu coração ser tocado, descobre que ele não tem fundo, não tem resolução definida. Esse coração é enorme, vasto e ilimitado.
Você começa a descobrir o quanto há de calor e gentileza nele, assim como a quantidade de espaço. Ah, é Pema Chödrön, maravilhoso. Comece onde você está. Conforme já defini antes, a autocompaixão envolve 3 componentes principais. Primeiramente, exige a autobondade, ou seja, que sejamos gentis e compreensivos conosco, sem fazermos críticas e julgamentos duros. Em segundo lugar, requer o reconhecimento da nossa humanidade comum, através da qual nos sentimos conectados com os outros na experiência da vida, em vez de estarmos isolados ou alienados pelo sofrimento. Por fim, demanda atenção plena, mantermos nossa experiência na consciência equilibrada, sem ignorar a dor ou levá-la ao exagero. Devemos alcançar e combinar esses 3 elementos essenciais a fim de sermos verdadeiramente autocompassivos. Nesse capítulo e nos 2 seguintes, foco em cada componente isolado da autocompaixão, uma vez que todos são igualmente importantes. Vamos começar com o que talvez seja o ingrediente mais evidente da autocompaixão, a autobondade. O caminho da autobondade. A cultura ocidental enfatiza a importância de sermos gentis com nossos amigos, familiares e vizinhos que estão lutando na vida. Contudo, não nos ensina a adotar a gentileza conosco. Quando alguém comete um erro ou falha de alguma forma, tem mais propensão a bater em sua própria cabeça com um pedaço de pau do que se abraçar em demonstração de acolhimento. Provavelmente, até o pensamento de se autoconfortar parece absurdo. Mesmo quando nossos problemas decorrem de forças fora do nosso controle, a autobondade não é uma resposta culturalmente válida. Em algum lugar ao longo da vida, recebemos a mensagem de que indivíduos fortes devam ser estoicos e silenciosos, capazes de controlar o seu próprio sofrimento, como John Wayne num filme do Velho Oeste. Infelizmente, essas atitudes roubam um dos nossos mecanismos mais poderosos de enfrentamento quando lidamos com as dificuldades da vida. A autobondade, por definição, significa interromper o autojulgamento constante e os comentários depreciativos internos que a maioria de nós vê como algo normal. Ela nos obriga a compreender as nossas manias e fraquezas em vez de condená-las. Leva-nos a vermos com clareza os nossos limites para a autocrítica implacável, terminando assim a nossa guerra interna. Mas a autobondade é mais do que simplesmente parar com o autojulgamento. Também é a nossa capacidade de nos autoconfortarmos de forma ativa, agindo da mesma forma que faríamos com um amigo querido em sofrimento. Isso significa se permitir ser emocionalmente movido pela sua própria dor, parando tudo para dizer, tá bem difícil agora. Como posso me cuidar e me confortar nesse momento? Com a autobondade, apaziguamos e acalmamos a nossa mente perturbada. Ofertamos a paz, a cordialidade, a gentileza e a simpatia de nós para nós mesmos, de modo que a verdadeira cura possa ocorrer. Se a nossa dor é causada por algum passo errado que tomamos, esse é o exato momento de nos darmos compaixão. Lembro-me do que aconteceu no meu primeiro encontro com um menino pelo qual eu estava apaixonada quando estava no ensino médio. Estava um pouco resfriada, mas nem pensei muito nisso. A certa altura da conversa,
Enquanto eu falava e ria, tentando exibir minha inteligência e meu senso de humor, ele me olhou meio de lado e levantou as sobrancelhas. Fiz uma pausa e perguntei qual era o problema, e ele respondeu: Você tá com uma meleca no nariz. Fiquei arrasada de vergonha e humilhação por semanas. Senti-me totalmente imperfeita e repeti isso várias e várias vezes a mim mesma. Eu gostaria de ter sabido na época o que sei hoje. Em vez de nos maltratarmos incansavelmente quando estamos para baixo, mesmo que a queda tenha sido desastrosa, temos outra opção. Podemos reconhecer que todos têm o seu momento de abrir mão de tudo para nos tratarmos com gentileza. Talvez não sejamos capazes de seguir em frente naquele momento, mas tentamos. Além disso, cair de cara no chão é uma parte inevitável da vida. Na verdade, uma parte bem honrosa. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que não devem ser gentis consigo mesmas, especialmente se receberam essa mensagem na infância. Mesmo os indivíduos que querem ser mais gentis e ficariam felizes em acabar com seu tirano interior, muitas vezes acreditam que essa mudança não seja possível. Por terem desenvolvido um hábito tão enraizado de autocrítica, não acreditam ser realmente capazes de exercitar a autobondade. Felizmente, no entanto, ser gentil consigo mesmo ser gentil consigo mesmo é mais fácil do que você pensa. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar aqui. Vamos lá. O sistema de conexão e de cuidado. O nosso cérebro e nosso corpo têm a capacidade inata de dar e receber cuidados. É parte da nossa herança genética. A sobrevivência não depende apenas do instinto de luta ou de fuga. Também depende do instinto que diz: cuide e seja amigo. Em tempos de ameaça ou estresse, os animais, protetores de sua prole, são mais propensos a passar seus genes com sucesso para a próxima geração, significando que as gerações seguintes terão como função a adequação do comportamento do cuidado. Por essa razão, todos os mamíferos nascem com um sistema de conexão, um conjunto de comportamentos que permite fortes laços emocionais entre os cuidadores e seus filhotes. Diferentemente dos répteis, que não se importam com seus filhos quando saem de seus ovos, na verdade, muitas vezes até os comem, os mamíferos dedicam tempo e energia consideráveis cuidando de seus filhotes, certificando-se de que estejam adequadamente alimentados, quentes e seguros. Os mamíferos nascem em um estado imaturo. Os recém-nascidos não conseguem cuidar de si mesmos e contam com os pais até que estejam prontos para sair de casa. A evolução assegurou que os mamíferos conseguissem dar e receber nutrição, que os pais não abandonassem seus filhos após o nascimento e não deixassem as crianças vagando sozinhas no perigo da natureza. A emoção de cuidar surge naturalmente para nós, e sem ela, nossa espécie não seria capaz de sobreviver. Isso significa que a capacidade de sentir afeto e conexão faz parte da nossa natureza biológica. O nosso cérebro é, de fato, concebido para cuidar. Ela é uma cientista, né? Ela escreve esse livro depois que ela faz o pós-doutorado dela. Então, tudo que ela está falando é científico também, nesse momento, né? O famoso psicólogo Harry Harlow foi um dos primeiros a analisar, na década de 50, o desenvolvimento do sistema de conexão de mamíferos. Em uma série de experimentos inteligentes, ainda que eticamente questionáveis, Harlow estudou o comportamento de macacos rhesus, recém-nascidos, que foram separados de suas mães e criados sozinhos em uma gaiola.
O objetivo era descobrir que se os filhotes passariam mais tempo com um pano macio de veludo, que fazia o papel de mãe e oferecia um pouco de calor e conforto, ou com uma figura feia de arame suportando uma garrafa de leite. A resposta era clara. Os filhotes de macaco se agarravam às suas mamães de pano como se suas vidas dependessem disso, e apenas iam para perto da figura feia de arame por tempo suficiente para tomar o leite. A descoberta impressionante é que o conforto emocional oferecido por um pano pareceu criar uma unidade mais forte entre os macacos do que a própria comida. O cuidado era uma necessidade de sobrevivência tão poderosa quanto a nutrição. Como diz a Bíblia, o homem não pode viver só de pão. Harlow interpretou suas experiências como evidências para a base biológica do sistema de conexão. Tem o Maturana, né? É um biólogo que eu ainda não li, mas que fala muito sobre isso. Quero ler. John Bowlby, outro psicólogo influente do mesmo período, estudou o apego mais a fundo em humanos. Afirmou que as crianças desenvolvem um vínculo de conexão segura com os adultos toda vez que suas necessidades são supridas de forma consistente. Se os filhos são consolados e apoiados pelos pais quando estão chateados ou com medo, aprendem a confiar neles. Cada vez que a mãe carrega e embala o bebê que chora, o pequeno começa a sentir que o mundo é um lugar seguro e que é possível chamar a mamãe para pedir apoio quando necessário. O apego permite, então, que as crianças usem seus pais como porto seguro. Elas podem explorar confiantes o mundo que as cerca, porque sabem que a ajuda está sempre à mão. Se os pais fornecem suporte inconsistente ou são frios e rejeitam seus filhos, as crianças desenvolvem uma ligação de apego inseguro. A insegurança significa que os filhos não podem confiar em seus pais para aliviar sua angústia, beijar a ferida e fazê-la curar. Os pequenos aprendem que o mundo não é realmente seguro e não é possível invocar seus pais diante do perigo, o que tende a prejudicar sua autoconfiança ao explorar o mundo. Um distúrbio que muitas vezes se estende até a idade adulta. Bowlby argumentou que o laço de apego precoce com os pais afeta a formação do modelo de trabalho interno do self em relação aos outros. Este é um retrato mental profundo do inconsciente e inconsciente de que somos... Este é um retrato mental profundo e inconsciente de quem somos e do que podemos esperar dos outros. Se os filhos têm um apego seguro aos pais, sentem que são dignos de amor. Geralmente crescem para se tornar adultos saudáveis e felizes, confiantes de que podem contar com os outros para lhes proporcionar conforto e apoio. Mas, se os filhos são inseguros em relação a esse apego parental, tendem a sentir que são indignos de amor e que não podem confiar em outras pessoas. Assim, cria-se uma profunda insegurança que pode causar sofrimento emocional em longo prazo e que afeta a capacidade de construir relacionamentos íntimos estáveis na vida futura. Eu estou lendo e estou pensando em algumas coisas aqui, né? Não é só relacionamento íntimo, acho que relacionamento de trabalho também, né? Diante disso, nossa pesquisa provavelmente não surpreende ao mostrar que pessoas sem esse vínculo parental seguro têm menos autocompaixão do que aquelas com um apego saudável aos pais. Em outras palavras, nossos modelos internos de self têm um impacto significativo na forma de como tratamos a nós mesmos, com desprezo ou compaixão.
E se nossos modelos internos nos dizem que não podemos depender da presença dos outros nos momentos de necessidade, não vamos permitir que sejamos consolados por eles também. Assim como a Emily, a dançarina profissional, cuja história contei no capítulo anterior, é fácil presumirmos o pior e agirmos de acordo do que deixarmos nosso coração vulnerável, permitindo que os outros entrem nele. Mas, ao fazer isso, desligamos-nos da felicidade humana. Calma. A boa notícia é que os nossos modelos internos não estão gravados em pedra. Eles podem ser alterados. A capacidade de dar e receber cuidados é inata, e nossos botões de conexão podem ser redefinidos. Uma pessoa que teve um vínculo parental instável quando criança, mas conseguiu encontrar um parceiro romântico e amoroso que lhe dá apoio, pode sim aprender que existem vínculos seguros. Relacionamentos românticos saudáveis nos permitem perceber que, na verdade, somos valiosos e dignos de atenção e que podemos confiar nos outros para atender às nossas necessidades. Os terapeutas habilidosos também podem ajudar a mudar os laços de apego inseguros, fornecendo apoio incondicional a seus pacientes. O espaço seguro e a escuta atenciosa fornecidos por um terapeuta permitem o acesso aos padrões arraigados formados na nossa infância, trazendo-os à superfície para serem reformados. Nossa, estava escrevendo exatamente sobre isso. Eu vou provar para vocês. Aqui na minha frente está escrito terapia e arte. E aí eu estava fazendo pensando em umas coisas, né, no meu trabalho. Aí tá, acolhimento. É a primeira coisa, né? Certamente é problemático depender de outras pessoas para mudarmos a forma de pensar ao nosso respeito. Isso é importante também, né? Os relacionamentos românticos podem acabar, os terapeutas podem se afastar ou se tornarem inviáveis. Aqueles dos quais dependemos muitas vezes têm seus próprios dragões para matar. Doença, depressão, estresse de trabalho, que os impedem de estar sempre disponíveis quando precisamos deles. Felizmente, não temos que confiar apenas nos outros para mudar nosso próprio ponto de vista. Quando oferecemos a nós mesmos carinho e compreensão consistentes, também nos sentimos dignos de atenção e aceitação. Ao nos oferecermos empatia e apoio, aprendemos a confiar que a ajuda está sempre à mão. Quando nos envolvemos no abraço caloroso da autobondade, sentimos-nos seguros e protegidos. Aqui tem um pouco do exercício que ela fez das 3 cadeiras, né? Então, assim, existe esse recurso dentro de nós, só a gente não acessava, não sabia. Então, a partir do momento que você sabe, você consegue perceber que existe esse lugar mais sábio, mais acolhedor, mais amoroso, você começa a trazer ele para a roda, né? Felizmente, a Emily acabou aprendendo isso. Ela percebeu que, a menos que tivesse compaixão pelo sentimento de insegurança tramado profundamente dentro do tecido da sua personalidade, iria continuar afastando os homens devido às suas reações defensivas. Então, Emily começou a praticar de ser mais amável e tolerante consigo mesma. Toda vez que uma onda de insegurança lhe tomava conta, dizia silenciosamente: eu me amo e me aceito exatamente como sou. Essa é frase da Louise Hay também, né? Louise Hay é total isso, né? Toda vez que começava a se criticar ou a interpretar as ações de outra pessoa como uma rejeição deliberada, repetia: eu me amo e me aceito exatamente como sou. Por fim, os poços profundos da tristeza emergiram e ela
se permitiu sentir toda a extensão da dor causada pela rejeição e desaprovação de sua mãe. Mas, enquanto repetia essa frase, descobriu que podia sentir suas emoções sem ser oprimidas por ela. Ser oprimida por elas. Quando a dor começou a diminuir, ela começou a confiar nos outros mais uma vez. Começou a perceber o quanto tinha para oferecer aos outros e que seu passado não tinha mais nada a ver com seu presente. Na última vez que ouvi falar dela, a Emily estava noiva de um homem maravilhoso que a amava e a apreciava profundamente. Amor e apreço que ela poderia, enfim, permitir-se a receber. E aí, gente? Tem esse subtítulo, e aí tem um exercício. Acho que a gente pode seguir até o exercício, e aí a gente pode conversar um pouco, o que vocês acham? Tá. A química do cuidado. O poder da autobondade não é apenas uma ideia, uma noção de bem-estar insubstancial que, na verdade, não muda nada. É muito real. Quando acalmamos nossa própria dor, estamos acionando o sistema de dar cuidado apresentado por todos os mamíferos. Uma forma importante de fazer esse sistema de prestação de cuidados funcionar é desencadeando a liberação da ocitocina. Depois você vai ver o exercício, não sei se você viu. Os pesquisadores chamaram a ocitocina de hormônio do amor e da união, por causa do seu papel importante nas relações sociais. Por exemplo, um estudo descobriu que o nível de ocitocina medido em mulheres grávidas durante o primeiro trimestre prevê a força do vínculo mãe-filho após o nascimento. A pesquisa mostrou também que esse nível elevado aumenta muito o sentimento da confiança, calma, segurança, generosidade e conectividade, além de facilitar a capacidade de sentirmos empatia e compaixão por nós mesmos. A ocitocina reduz o medo e a ansiedade e pode neutralizar o aumento da pressão arterial e o cortisol associados ao estresse. O cortisol é danado, né? Curiosamente, o MDMA, também conhecido como êxtase, uma droga distribuída em festas, imita as ações da ocitocina. Seus usuários relatam sentirem-se mais relaxados, amorosos e abertos em relação a si próprios e aos outros quando se encontram sob efeito dessa substância. A ocitocina é liberada em diferentes situações sociais. Quando a mãe amamenta seu bebê, quando os pais interagem com seus filhos pequenos, ou quando alguém dá ou recebe uma carícia afetuosa. Como os pensamentos e as emoções têm o mesmo efeito no nosso corpo, quer sejam dirigidos a nós ou aos outros, essa pesquisa sugere que a autocompaixão pode ser um gatilho poderoso para a liberação da ocitocina. A autocrítica parece ter um efeito muito diferente em nosso corpo. A amígdala encefálica é a parte mais antiga do cérebro de que se tem conhecimento. Sua função é detectar com rapidez ameaças no ambiente. Quando experimentamos uma situação de risco, ela aciona uma resposta de luta ou de fuga. A amígdala envia sinais que aumentam a pressão arterial, a adrenalina e o hormônio cortisol, mobilizando a força e a energia necessárias para enfrentar ou evitar uma ameaça. Embora esse sistema tenha se desenvolvido conforme a evolução humana para lidar com ataques físicos,
ele é ativado da mesma forma para ataques emocionais, vindos de nós mesmos ou de outros. Ao longo do tempo, o aumento nos níveis de cortisol leva à depressão, esgotando vários neurotransmissores envolvidos na capacidade de sentir prazer. Além disso, evidências neurológicas mostram que a autobondade e a autocrítica operam de forma bastante diferente em termos de funcionamento do cérebro. Um estudo recente, utilizando a tecnologia da fMRI, imagem por ressonância magnética funcional, analisou reações ao fracasso pessoal. Foram apresentadas situações hipotéticas aos participantes enquanto o cérebro era escaneado, tais como: chegou pelo correio uma carta recusando sua terceira tentativa de conseguir um emprego. Os participantes foram orientados a imaginar a reação à situação de maneira delicada e também usando a autocrítica. A autocrítica ativou as laterais do córtex pré-frontal e do anterior dorsal do cíngulo, áreas do cérebro associadas com o processamento de erro e resolução de problemas. Em contrapartida, o comportamento gentil e compreensivo consigo mesmo ativou o polo temporal esquerdo e a ínsula, áreas do cérebro associadas a emoções positivas e a compaixão. Portanto, em vez de nos vermos como um problema a ser corrigido, a autobondade permite que nos vejamos como seres humanos valiosos e dignos de atenção. Quando experimentamos sentimentos calorosos e carinhosos em relação a nós mesmos, nosso corpo e nossa mente se alteram. Em vez de nos sentirmos preocupados e ansiosos, sentimos-nos calmos, contentes, confiantes e seguros. A autobondade permite uma sensação de segurança quando reagimos a experiências dolorosas, de tal forma que já não operamos mais na mesma área do medo. Uma vez que deixamos a insegurança ir embora, podemos realizar nossos sonhos com a confiança necessária para realmente alcançá-los. É bem interessante o que ela fala, porque isso vem total para o corpo. Tá achando que é só seu pensamento, só a sua noção de responsabilidade, né? De arcar, né, com as responsabilidades, com os compromissos, assim. Então, você tem que dar conta, né, de tudo que é estranho, difícil que está acontecendo. E, no fundo, isso só prejudica a gente, porque quanto mais você faz isso, é o que ela fala, né, mais esses níveis hormonais mesmo vão, é como se, vamos dizer assim, é como se você tomasse um banho. Então, você está sempre tomando um banho com uma água química que te faz bem, que te faz mal, tipo lixo, entendeu? Então, qual vai ser o cheiro, né? Você vai sentir isso no corpo. Aqui ela fala para a gente começar a perceber que existe uma outra forma de fazer as coisas, quimicamente falando, até. E aí, a gente sabe que tem essa questão que é psicossomática, né, dos problemas físicos, mas olha como não é assim, você acha que é isso, né? A gente imagina que é isso. Não é assim mesmo. As emoções são químicas também, né? E aqui ela nem falou da parte mesmo energética do que está acontecendo, né? Então, quanto mais você se deixa levar por essa autocrítica, por esse julgamento exacerbado,
mais você vai ativando esses níveis de medo, né? E isso vai vir para o seu corpo, vai acabar tendo alguma questão de saúde mesmo, né? Além de todo o resto. Isso é bem importante, assim, perceber. Vou ler o exercício, então, tá? A gente conversa. A prática do abraço, Márcia. Uma maneira fácil de se acalmar e se confortar quando você está se sentindo mal é dar-se um abraço suave. Parece um pouco bobo no começo, mas seu corpo não sabe disso. Ele responde ao gesto físico de calor e de cuidados, assim como um bebê responde quando está seguro nos braços da mãe. Nossa pele é um órgão extremamente sensível. A pesquisa indica que o contato físico libera ocitocina e proporciona uma sensação de segurança, acalmando as emoções angustiantes e diminuindo o estresse cardiovascular. Então, por que não tentar? Se você perceber que está se sentindo tenso, chateado, triste ou autocrítico, tente se dar um abraço caloroso, acariciando com carinho o seu braço e o seu rosto, balançando suavemente o seu corpo. O importante é que você faça um gesto claro que transmita sentimentos de amor, cuidado e ternura. Se outras pessoas estiverem com você, cruze os braços disfarçadamente e, de uma maneira não óbvia, aperte-se com suavidade e de forma confortável. Você também pode apenas imaginar que está abraçando a si mesmo, se não puder fazer o gesto físico real. Observe como seu corpo se sente depois de receber o abraço. Será que está mais quente, mais suave, mais calmo? É incrível como é fácil explorar o sistema da ocitocina e mudar a sua experiência bioquímica. Tente se abraçar várias vezes ao dia quando estiver sofrendo, por um período de pelo menos uma semana. Assim, você vai começar a desenvolver o hábito de se confortar fisicamente quando for necessário, tirando o máximo proveito dessa forma surpreendentemente simples e fácil de ser gentil consigo. O que me vem também é, sabe aquela coisa da gente, tô pensando no cortisol ainda, de assistir jornal todo dia. Aí você fala, não, preciso estar informado. Mas, na verdade, é só desespero, só desgraça, não tem uma notícia boa. Então, não é que você vai se alienar, mas, assim, qual é a quantidade que você está recebendo disso, né? Porque o que você está vendo, o que você está sentindo do ambiente, mesmo que não seja verdade, assim, tipo, real, está acontecendo agora aqui com você, tipo, está tendo uma enchente. Não está tendo uma enchente agora, mas eu estou ouvindo. Está tendo um tiroteio. Não está acontecendo um tiroteio agora aqui, mas está acontecendo lá do outro lado do mundo, e eu estou vendo isso, e eu estou sentindo aquilo, isso. Então, é o que ela fala aqui, né? Você vê, você não precisa nem se dar o abraço, se acarinhar. Você pode só imaginar que você está fazendo isso, já tem uma, um efeito físico real, né? Então, eu fico pensando também, né, nas coisas que a gente está ouvindo, vendo, jornal e tudo que, né, desse tipo, assim. Tá, falei muito agora, e aí queria ouvir vocês. Tem alguma coisa que chama mais atenção, que vocês querem compartilhar, comentar? Ah, não, gente, vocês vão ficar quietinha, ninguém vai falar nada, não acredito. Eu vou falar, Jô. Ah, então tá Tô, bom. não vou ligar a câmera não, que eu tô fora, mas eu vou falar.
Eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava falando, impressionante o tanto que a gente realmente tem uma autocrítica mesmo, assim, a gente se flagela, né, em vez da gente se acolher. Eu fiquei o tempo inteiro pensando na questão e, assim, é importante mesmo essa questão da gente se acolher, da gente se amar, né, mas a gente, o tempo inteiro, a gente prefere se culpar, se flagelar, do que fazer o inverso, né? Bem importante essa questão. E aí ela fala também dessa questão dos pais, né? Às vezes a gente nunca é, a gente nunca aprendeu a fazer isso, nunca teve um modelo, nenhum exemplo de que você poderia fazer isso. Então, acaba ficando mais difícil, né? Agora, veja, a gente pode pensar também que existe a nossa forma de olhar para o mundo. Então, eu posso pensar nos meus pais e pensar, poxa, não, eu tive pais que não me ofereceram isso, né? Ou até nos primeiros anos, sim, mas depois de um tempo, sabe? Tipo, depois dos 7, 8 anos, talvez, né? Pré-adolescência, adolescência, isso mudou, e aí eu não tinha mais esse acolhimento deles, né? É a minha forma de olhar, né, para essas pessoas, para os pais e tal. Então, eu posso. Que a gente tem essa facilidade também de meio que tentar achar um motivo, um porquê, né? Ó, eu não consigo porque os meus pais, né? Porque minha mãe, ela era muito crítica, né? Então agora eu estou fazendo todo um trabalho para poder, né, não ser tão crítica. Então, assim, tudo bem, mas a sua vida não é só isso, não foi só isso, né? O seu passado não foi só isso, porque às vezes a gente se prende naquele ponto, né? E não tem problema nenhum a gente se prender. Às vezes a gente precisa mesmo ter um foco nisso para conseguir, trazendo até a palavra do mês, né, lá no Clube do Fluxo, transcender isso. Preciso ultrapassar, preciso transcender, preciso passar por entre e por cima disso. Se eu não fizer isso, talvez, né, com a intenção e com foco, eu não vou conseguir mesmo, né? Mas eu acho que a Vanessa trouxe, né? Só da gente perceber que isso pode ser feito, que você vai continuar se cobrando, mas agora você pode partir de um lugar diferente quando isso acontecer, olhar de uma forma diferente, já é maravilhoso, né? É bem importante, assim. É isso, a gente está mesmo habituado a se autoflagelar, se autoculpar, mas não é por aí, né? Tem um livro que é O Poder do Abraço, será? Eu vou mandar para vocês. É muito, muito, muito fofo. São vários, os desenhos são de ursos, né? E aí são vários tipos de abraço. E aí tem o abraço sozinho, tem o abraço em grupo, tem o abraço, né, em pares, assim. E é muito, muito, muito fofo. E eu lembro, nossa, a última vez que eu li, a Lu era pequenininha, a gente estava na Praia Grande ainda. É muito bonitinho. Eu vou mandar para vocês. E eu acho que isso também traz um pouco
dessa sensação de muita seriedade, né? De tudo é muito sério, muito, assim... Como eu falei de novo, né? A gente tem que ser muito responsável, muito consistente em tudo. E aí, quando a gente traz essa ideia do abraço, do afeto, da carícia mesmo, né? A gente volta um pouco para essa infância, onde isso era mais possível. A Jane colocou aqui, boa noite, meninas. Desculpa, quando entrei a jogo, já estava dando andamento e não quis atrapalhar. Imagina. Acho bem bonito também. Boa Oi, noite. pode falar, Jane. Oi, Não, pode falar. essa questão do afeto. Todos esses assuntos parecem tão distantes, sabe? Né? Que às vezes eu falo assim, eu tô tão... Essa autocompaixão, esse olhar, idade para o nosso dia a dia, assim, parece às vezes tão distante. Porque na verdade, né? Eu me cobro muito. E sempre fui muito cobrada. Essa coisa da infância, né? Mas o que mais que eu sofri mais, essa coisa de você fazer e nunca tá bom, né? É muito comum. Hoje eu fico minha mãe no hospital e eu fico olhando para ela assim, numa situação tão difícil e fico, ainda bem que a gente não tem essa ficar guardando rancor, né, sabe? Às vezes eu não sinto tanto amor, mas eu quero tanto cuidar dela, assim, dar tanto carinho para ela nesse momento, que tudo se tornou tão pequeno, sabe? É isso, eu acho que eu tô num momento delicado, gente. Boa noite. É bom que você traz, né, Jane? Tudo se tornou tão pequeno. Geralmente a gente faz isso, né? Até esse... Pode falar. Agora não cabe mais, né? Ela tem 93 anos. E eu nunca tive. Eu sempre tentei entender por que eu não sentia tanto amor. Ela é minha avó, ela não é minha mãe. Ela que me criou. Mas tem momentos que o amor de mãe, né? Os amor originais de filho para mãe, eu não sei se a mesma postura, porque eu vejo os filhos dela mesmo, tem um outro comportamento em relação a ela. E, mesmo que eu não sinta aquele amor de mãe profundo, eu sinto uma gratidão por ela, assim. Eu vejo, eu falo assim, se eu pudesse, eu estaria aí no teu lugar. Eu vou, ela está em um momento muito delicado do ciclo. E eu falei assim, eu pego na mão dela e agradeço e falo, se você estiver aqui, você vai, mas sabendo que você fez tudo, que você foi uma mulher incrível. E não tenha medo, sabe? Vá.
se você tiver que ir. Mas ela tá bem melhor agora, assim, ela tá estável. E mesmo que eu não tenha esse amor profundo, mas eu tenho gratidão por ela. E eu quero proporcionar conforto nesse momento da vida dela, assim. Isso me deixa tão feliz, sabe, de poder estar com ela, de poder pegar a mão dela, poder chegar de manhã e colocar música para ela ouvir, de sentá-la na cama, ela está internada ainda. Isso, gente, eu posso fazer isso para ela. É muito gratificante, assim. Mesmo que não tenha tanto amor. Um amor que eu não sei te dizer que dimensão seria, sabe? Não sei. Já a minha mãe, ela tem muito por a mãe dela, que é a filha dela. Ela não vai porque ela falou que ela não gosta dela, que não sei o quê. Ela não transmutou isso. E ela falou isso pra mim ontem, assim, eu fiquei... Eu não falei nada, né? Porque cada um tem o seu momento, sua história. Desculpa, gente. Acho que eu falei demais. Olha, autocrítica. Eu acho muito bonito que esses momentos de morte de pessoas muito, assim, muito próximas, né, como a Jane falou, né, a avó que cuidou dela, sabe, ou um pai, né, ou uma mãe, pessoas realmente muito importantes, muito próximas, que, independente de como foi, se você estava muito próximo quando a pessoa morreu, ou você já tive clientes que, assim, tinham uma grande, um sentimento, assim, bem, assim, para ser trabalhado, né, de arrependimento na hora que a mãe estava ali, né, no hospital, sabe? A pessoa, acho que não soube lidar direito, né? Então, assim, não importa, que eu lembro, né, ela falava, eu não tive nenhuma paciência com a minha mãe falava que ela estava sentindo dor, e aí o médico falava que não, e eu acreditei no médico, e a minha mãe morreu, né? E, então, assim, independente de como tenha sido isso, como tenha sido essa relação, sabe? Eu vejo essa capacidade, assim, insubstancial, incrível, dessas pessoas fazerem, nos trazerem ensinamentos profundos sobre a vida nesse momento, sabe? Como é, assim, maravilhoso isso. Porque você pode não conseguir ver isso na hora que acontece, né? Ou até depois, né, da morte. Mas eu acho que tendo essa atenção, essa motivação de olhar para isso, de novo, né? Eu acho que essa palavra está né, bem clara assim para mim nesses últimos dias, né? De transcender isso. E o que é transcender? É olhar de uma forma diferente para aquilo que estava tão assim fixo, limitado, né? Delimitado. Você conseguir trazer uma liberação, né? E ampliando aos poucos a forma de olhar. E isso não é racional. A gente vai sentindo isso conforme a gente vai se colocando nesse caminho. E, invariavelmente, pelo menos é o que eu percebo de mim, né, e das pessoas que estão à minha volta, e das clientes que eu atendo,
a morte dessas pessoas é um grande é um grande fazer a gente realmente se lembrar do que é essencial, do que é realmente importante. E é essa pessoa que faz isso por nós, sabe? É essa pessoa que foi tão importante, por mais difícil que seja a relação, é a que traz esse poder da gente ficar realmente com o que é verdadeiro, né? Então, que nem você falou, a sua mãe não está conseguindo fazer isso ainda. E tá tudo bem, porque esse momento vai chegar. Talvez na hora da morte dela, sabe? Mas vai chegar. E para quem passou por isso e sente que ainda não chegou, esse momento vai chegar. E saiba que é uma joia que você recebe, né? É um tesouro que você recebe. Essa percepção que vem a partir de um momento muito difícil. Isso eu falei da morte, mas acho que todos os momentos e realmente difíceis trazem isso. Ela no começo do capítulo 3, no primeiro parágrafo, ela fala que a autocompaixão envolve 3 componentes principais. Então, o primeiro é a autobondade, que é o que ela está vendo nesse capítulo. Aí depois é o segundo, que é reconhecer o reconhecimento da nossa humanidade compartilhada, da nossa humanidade comum, através da qual nos sentimos conectados com os outros na experiência da vida, ao invés de estarmos isolados ou alienados pelo sofrimento. Então, tem um momento em que eu olho para o que está acontecendo comigo e eu falo, meu, isso está acontecendo comigo, por que que isso está acontecendo comigo? Eu fiz de alguma coisa de errado. Não, tem que ser alguma coisa de errado que eu fiz, não. Deixa eu ver o que eu fiz errado, né? Então, ó, é o outro, sabe? Meu pai, minha mãe, meu chefe, a minha filha, É isso, é esse lugar, tem esse lugar, esse momento que às vezes dura muito tempo, que todo mundo está em algum ponto, né? Onde eu olho para mim e penso, por que isso está acontecendo comigo? Né? Esse é o meu problema. Esse reconhecimento da humanidade comum faz com que eu mude um pouco, né, a minha perspectiva e amplie muito, né, na medida do possível, amplie isso e pense, olha, não é só comigo que isso está acontecendo. Não sou só a única pessoa que está sentindo isso, né? Tem outras pessoas à minha volta que também têm os problemas delas, como ela fala dos dragões, né? Essas pessoas também vão ter questões delas que às vezes eu nunca nem vou saber. E aí depois o terceiro que é aqui, demanda atenção plena, mantermos nossa experiência na consciência equilibrada, sem ignorar a dor ou levá-la ao exagero. Então, esses ensinamentos, isso que realmente faz a minha vida valer a pena, sempre vai estar relacionado com as minhas relações. Então, é muito bom quando a gente pode parar e olhar dessa forma, né? Mesmo que o meu pai, minha mãe, ou essas pessoas não estejam mais aqui, eu ainda posso olhar de uma forma diferente, né? Se eu não conseguir cuidar, se eu não conseguir estar junto, se eu não conseguir realmente aproveitar, sei lá, né? E o que você fala do amor, o que é o amor, né? Se não exatamente isso que você definiu.
né? Querer cuidar, ter essa gratidão, acolher. Não sei o que mais seria. Gente, como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaria muito de ouvir a Sandra. Eu tenho certeza que ela tem coisa para falar, que ela já leu esse livro, fez um TCC desse livro, né? Mas tá, acho que você está meio impossibilitada de falar agora, né? Não, Oi, tá me ouvindo? Tá Sim, ouvindo? sim, sim. Não, é porque eu tô aqui, não tô em casa, né? Então tava complicado ali, eu tava na cozinha, ali tava muito barulho, estava lá no quarto para ver se eu consigo falar alguma coisa, mas já tá quase 9 horas, eu falei, acho que já tá muito tarde. Não, porque tem um pedaço ali que ela fala, né, que o quanto é difícil a gente sentir autocompaixão quando a gente não recebe amor, né? Não, principalmente essa coisa da carícia. E eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Carícia Essencial. Eu acho até que eu ainda tenho esse livro, é de um psicanalista, até ele escreveu trilhões de livros, é Roberto Chihuahua, um nome assim, é um nome meio japonês, sei lá. E até fui olhar ali na Amazon ainda existe esse livro, mas o meu é muito antigo. E fala justamente dessa falta, né, de toque, sabe? De toque, de tocar, de ser tocada. E aí ela fala ali o quanto é difícil a gente receber, quanto a gente ter autocompaixão quando a gente não recebe esse tipo de afago, né, de carinho. E eu percebo que na minha vida eu não tive isso dos meus pais, sabe? Essa coisa de toque, de carícia. Eu realmente, é difícil a gente achar que é merecedora disso, sabe? E tem um pedaço ali que ela fala sobre isso, que é mais difícil para essas pessoas terem autocompaixão. E aí eu extrapolei um pouco, né? Transcendi, como você falou, e trouxe para os dias atuais, né? E quanto assim as crianças, a gente fica, né, preocupada em dar carinho para as crianças, essa coisa, mas o quanto com essas notícias que a gente ouve aí, né, de estupros, de pai abusando de filha, né? O quanto que isso assim deve ter alterado também um pouco nessas relações, né, de pais e filhos. Quando eu digo assim, essa questão do toque, né, do contato físico, sabe? Eu fiquei, não sei se isso faz algum sentido, mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa que me falou assim: olha, eu não pego elevador se tem uma adolescente sozinha dentro do elevador. Eu não entro na piscina do meu condomínio se tem uma criança lá dentro. Entendeu? Assim, coisas que as pessoas estão tão assustadas com o que está acontecendo. Então, eu acho que, de certa forma, isso deve estar afetando também nas relações, assim, mais estreitas, né, de pais e filhos. E, e acho que era isso que eu queria falar, né? E sobre esse último assunto que você falou aí, eu comecei a ler um livro também que fala muito sobre isso, que a morte é o dia que vale a morte é o dia que vale a pena viver, não é isso? Algo assim? A A morte morte é um dia que vale a pena ser vivido. ser vivido. Da Nossa, esse livro era maravilhoso, maravilhoso. Aí eu comecei a seguir a autora, ela tem o perfil dela é maravilhoso também, ela faz umas lives muito interessantes, ela é uma médica, né? Uma médica paliativa, e, nossa, é maravilhoso esse livro. E também recomendo da Rita Lee, demais. A outra autobiografia. Nossa, você começa a ler, você não quer parar mais. É muito bom, muito bom. E a própria autora desse da morte fala que é um livro essencial da Rita Lee, tem que ser lido, tem que ser lido, sabe? Então é isso. Fiz as minhas recomendações literárias, tá bom?
Obrigada, Sandra. A Jane colocou aqui que tem, né, o Carícia Essencial. Eu, só rapidinho, e aí eu vou passar para a Vanessa. Você foi falando, né, sobre essa questão desse abuso, né, que a gente ouve falar. Eu sinto que talvez isso até tenha tendência a diminuir cada vez mais, porque imagina o quanto isso acontecia e era totalmente velado. Hoje a gente tem mais incentivo para chegar e falar abertamente, falar o que aconteceu e fazer BO e conversar com as pessoas e depois também ter esse acolhimento, né? Quando se acontece, sabe? Então, eu acho que tem também, por um lado, a gente sabe mais, mas talvez a gente sabe mais exatamente porque agora as pessoas são encorajadas a mesmo a falar. E, então, também tem esse lado, mas é importante, né? Como a gente olha para isso também é importante. A Mari estava falando, a Mari Foxwell, né, estava contando, não sei se eu podia falar, mas acho que sim. Estava falando que a filha dela, ela morava com o pai, né, eram separados, e aí a filha, acho que foi fazer um intercâmbio na Alemanha, com 15 anos. E aí, ela indo ela no aeroporto, né, a madrasta, né, chega para ela e fala, olha, você toma muito cuidado lá, porque a gente não sabe qual é a cara do estuprador, assim, né, então, presta atenção, fica atenta, toma cuidado. E aí a Mari ouviu e ficou horrorizada. E aí foi falar com a filha, diz que ela chegou, estava nesse momento, né, no aeroporto. E ela falou, filha, eu estou colocando o meu manto em volta de você. Receba as minhas bênçãos. E quando a Mari falou isso, eu falei, gente, é isso. Porque a minha filha está com 12. Vamos supor que ela com 15 resolve ir para a Alemanha para fazer um intercâmbio. O que eu posso fazer daqui do Brasil? Eu posso abençoar, usar a minha proteção de mãe, né? E às vezes mãe, assim, é essa pessoa que tem esse amor, esse carinho por você, né? Então a gente pode pedir essas bênçãos mesmo, e a gente também pode abençoar, né? E acho que isso talvez seja melhor do que, eu tô falando de mim, né? Talvez seja melhor do que botar um monte de medo na pessoa, né? Por exemplo, na minha filha, para ela não conseguir nem se movimentar direito, né? E eu sinto que, não que a minha mãe fosse desesperada, assim, mas ela era bem assim, sabe? De não me deixar ir para nenhum lugar, de não me deixar fazer as coisas e estar sempre com medo, né? E eu super entendo, né? Então, tem formas da gente olhar para isso também, né? Sim, a gente precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, eu posso sentir que existe essa presença do amor, e aí cada um vai usar a palavra que for, que fizer mais sentido, né? Pode ser um anjo da guarda, pode ser uma guardiã, né, uma mentora, e por aí vai, né? Uma guia que pode sempre me proteger. Então, ter esse grau de fé, eu acho que também tem essa relação nesse amor, né? Assim, do que é possível, né? Só trazendo isso que eu ouvi da Mari, achei interessante. Vanessa, pode falar. E aí a gente finaliza. Vanessa? Não, Jo, eu levantei a mão sem querer, não preciso nada a declarar agora. Não, então tá bom.
Gente, então, eu acho que eu li muito hoje, né? Porque acaba que eu sempre falo muito e depois eu sempre trago, a gente conversa, né? Então, hoje acabou indo até muito tarde, né? Mas agradeço de vocês terem ficado aqui. Espero que vocês estejam bem. E a gente vai se falando. E aí a gente se vê de novo na próxima quarta-feira, é isso? Tá bom. Beijos para vocês. Vão treinando aí a autocompaixão, a autobondade, que é importante. Beijos.